Capítulo 8 Peixes do Desejo. Uma hora antes, Tedros havia decidido nadar um pouco. A essa altura, a classificação das duas primeiras turmas já estava pregada na porta da sala de embelezamento, mostrando o príncipe e Beatrix emparelhados em primeiro lugar, e o nome de Agatha tão embaixo na lista, que uma pilha de cocô de rato o escondia. O interior da sala de embelezamento das meninas lembrava um spa medieval, com 3 piscinas aromáticas de banho, quente, frio e na medida, uma sauna da pequena vendedora de fósforos, 3 estações de maquiagem da Bela Adormecida, um canto de pedicure com o tema da Cinderela, e um chuveiro em cachoeira construído em uma lagoa da Pequena Sereia. A sala de embelezamento dos meninos era mais focada em condicionamento físico, com uma academia de Midas, uma sala de bronzeamento, um ginásio com pesos nórdicos, uma arena para a luta na lama, uma piscina de água salgada, e uma série de banhos turcos. Depois da aula de cuidados pessoais e cavalheirismo, Tedros aproveitou o intervalo antes da esgrima para testar a piscina. Contudo, na hora em que nadou sua última volta, ele notou Beatrix, e as 7 meninas que agora a seguiam incessantemente, espiando, de olhos arregalados, pelas frestas da porta de madeira. Tedros estava habituado a ser observado por meninas, mas quando encontraria uma que enxergasse nele mais do que sua aparência? Que visse nele mais do que o filho do rei Arthur? Que se importasse com suas ideias, esperanças e medos? Ainda assim, ali estava ele, exibindo-se propositalmente, enquanto se enxugava com a toalha, para que as garotas pudessem ter uma visão perfeita. Sua mãe estava certa. Ele podia fingir o quanto quisesse, mas era igualzinho ao pai, nas coisas boas e nas ruins. Com um suspiro, ele abriu a porta para cumprimentar seu fã-clube, com as calças justas pingando e o cisne reluzindo em seu peito nu. Elas, porém, já tinham partido, vítimas da patrulha das fadas. Tedros sentiu uma pontada de decepção, virou-se para sair e trombou em algo que derrubou no chão. Estou molhada. De novo. Agatha franziu o rosto e olhou para cima. Você devia olhar por onde Andy. Era o garoto que povoava o pensamento de Sophie. O menino que havia arrebatado o coração dela. Que roubara sua única amiga. Eu sou Tedros, ele disse, estendendo a mão. Agatha não o cumprimentou. Ela estava terrivelmente perdida, e precisava de ajuda, mas esse Tedros era o inimigo. Ela levantou-se e lançou-lhe um olhar assassino, passando direto por ele. Foi quando notou, além de tudo o que já detestava nele, que ele tinha cheiro de menino. Ela andou depressa como um raio até o fim do corredor, batendo as botinas no vidro e, com um último olhar venenoso, agarrou a maçaneta da porta. Estava trancada. É por aqui. Tedros apontou para a escada atrás dele. Agatha passou por ele bufando, segurando o nariz, prendendo a respiração. Prazer em conhecê-la, o príncipe gritou. Ele ouviu-a afungar com aversão antes de descer os degraus, lançando sombras pelo caminho. Tedros fez uma careta. As garotas o adoravam. Sempre o adoraram. Contudo, aquela menina esquisita olhou-o como se ele não fosse nada. Por um instante, ele sentiu sua confiança oscilar, depois lembrou-se do que seu pai lhe dissera uma vez. Os melhores vilões fazem-no duvidar. Tedros achava que podia enfrentar qualquer monstro, qualquer bruxa, qualquer força que o mal pudesse trazer. Aquela garota, no entanto, era diferente. Aquela garota era assustadora. O pavor percorreu sua espinha. Então, por que ela está em minha escola? As aulas de comunicação animal, ministradas pela Princesa Uma, aconteciam às margens da baía do meio do caminho. Pela 3ª vez naquele dia, Agatha chegou para a aula e descobriu que era só para meninas. Certamente, a escola do mal não via necessidade de decidir o que era uma habilidade para meninos ou para meninas. Ali, contudo, nas torres do bem, os meninos saíam para lutar com espadas enquanto as meninas tinham que aprender latidos caninos e pios de corujas. Não era de admirar-se que as princesas fossem tão impotentes nos contos de fadas, ela pensou. Se tudo o que podiam fazer era sorrir,
manter a postura ereta e falar com esquilos, então que escolha tinham além de esperar que um garoto viesse salvá-las? A princesa Uma parecia excessivamente jovem para ser professora. Aninhada em um belo gramado, iluminado por detrás pelo brilho de um lago, ela estava sentada ereta, com as mãos cruzadas sobre o vestido rosa. Ela tinha cabelos negros que iam até a cintura, pele morena, olhos amendoados e lábios vermelhos que formavam um pequeno O. Quando finalmente falou, soltou uma risadinha boba e sussurrada, mas não conseguiu chegar ao final da frase. Dizia algumas palavras e parava para ouvir uma raposa ou um pombo distante, e respondia com seu próprio uivo ou gorjeio. Quando percebeu que a turma inteira olhava, ela cobriu o rosto com as mãos. Ops, disse. Tenho amigos demais. Agatha não conseguiu identificar se ela estava nervosa ou se era simplesmente uma idiota. O mal tem muitas armas, disse a princesa Uma, finalmente aquietando-se. Venenos, pragas, maldições, maus olhados, capangas e magia negra, muito negra. Mas vocês têm os animais. Agatha riu com deboche. Quando estivesse diante de um capanga que empunhasse um machado, ela se asseguraria de levar uma borboleta. A julgar pela expressão das outras, não era a única que não se convencera. A princesa Uma notou. A professora soltou um assobio agudo, e um punhado de latidos, uivos e rugidos irromperam da floresta atrás da escola. As meninas taparam os ouvidos, chocadas. Estão vendo? Uma riu. Todos os animais podem falar com vocês, se souberem falar com eles. Alguns até lembram-se de quando eram humanos. Com um arrepio, Agatha pensou nos animais empalhados da galeria. Eram todos ex-alunos, do mesmo modo que elas. Eu sei que todas querem ser princesas, disse uma, mas as que tiverem baixa pontuação não darão boas princesas. Vocês acabariam sendo alvejadas, esfaqueadas ou comidas, e isso não é muito útil. Entretanto, como uma raposa auxiliar, um pardal espião ou um porco amistoso, talvez encontrem um final muito mais feliz. Ela deu um chiado entre dentes e, como se combinado, uma lontra surgiu na margem do lago, equilibrando no focinho um livro de contos de fadas com joias cravejadas. Vocês podem fazer companhia a uma donzela presa, ou guiá-la até um local seguro, disse Uma, estendendo as mãos. A lontra nervosa batia o focinho no livro para encontrar a página certa. Ou podem ajudar a fazer um vestido de baile, disse Uma, olhando a criatura agitada. Ou talvez entreguem uma mensagem importante ou, A lontra havia encontrado a página, deslizado o livro de volta às mãos dela, e desabado pelo estresse. Vocês podem até salvar uma vida, disse Uma, segurando uma pintura de uma princesa amedrontada enquanto um veado espetava um feiticeiro. A princesa era igualzinha a ela. Certa vez um animal salvou a minha vida e, em compensação, recebeu o final mais feliz de todos. Agatha observou os olhares de desconfiança das meninas ampliando-se até transformarem-se em adoração. Ela não era simplesmente uma professora. Era uma princesa em carne e osso. Portanto, se quiserem ser como eu, vocês precisam se sair bem no desafio de hoje, disse a celebridade recém-revelada, reunindo as meninas no lago. Agatha sentiu-se estremecer, apesar do sol reconfortante de outono. Se ela ficasse em último lugar dessa vez, ela nunca mais veria Sophie, nem a sua casa. Ao seguir as meninas até a margem, sentindo-se enjoada, Agatha notou o livro de Uma aberto na grama. Animais adoram ajudar princesas, por muitos motivos, disse a princesa Uma, parando na beirada da água. Porque cantamos belas canções, damos-lhes abrigo nas florestas assustadoras, porque apenas desejam ser tão lindos e adorados como. Espere. Uma e as meninas viraram-se. Agatha segurou o livro de histórias, aberto na última página, uma pintura do veado sendo dilacerado por monstros enquanto a princesa fugia. Como isso pode ser um final feliz? Se você não for bom o suficiente para ser uma princesa, pode ter a honra de morrer por uma, é claro, Uma sorriu, como se Agatha logo fosse aprender aquela lição. Agatha olhou para as outras, incrédula,
mas todas as sentiam como carneirinhos. Não importava se apenas um terço delas se graduassem como princesas. Cada uma estava convencida de que se tornaria princesa. Não, aqueles animais empalhados, criaturas amontoadas no museu, não haviam sido meninas iguais a elas. Eram apenas animais. Escravos do bem maior. Mas se os animais vão nos ajudar, primeiro nós temos que dizer a eles o que queremos, disse uma, ajoelhando-se diante do reluzente lago azul. Portanto, o desafio de hoje é, ela girou o dedo na água e 1000 peixinhos vieram à superfície, brancos como neve. Peixes do desejo, uma disse, radiante. Eles vão fundo em sua alma e encontram seu maior desejo. Muito útil se você perder a fala, e precisa dizer a um príncipe para beijá-la. Agora, só precisam colocar seus dedos na água, e os peixes lerão suas almas. Ganhe a menina que tiver o desejo mais forte e mais claro. Agatha ficou imaginando o que as almas daquelas meninas desejavam. Profundidade, talvez. Millicent foi primeiro. Ela colocou o dedo na água, fechou os olhos. Quando ela os abriu, os peixes tinham ficado de cores diferentes, e olhavam-na, confusos. O que aconteceu? Perguntou Millicent. Mente nebulosa, uma suspirou. Depois Kika, a menina adorável que dera o batom de presente para Agatha, colocou o dedo na água. Os peixes ficaram vermelhos, alaranjados e cor de pêssego, e começaram a formar algum tipo de imagem. O que as boas almas almejam? Pensou Agatha, observando os peixes encaixando-se em seus lugares. Paz em seus reinos? Saúde para suas famílias? A destruição do mal? Em vez disso, os peixes desenharam um menino. Tristan, disse Kika, reconhecendo seus cabelos claros. Eu peguei sua rosa nas boas-vindas. Agatha gemeu. Ela deveria saber. Então Rhianna mergulhou o dedo, e os peixes mudaram de cor, formando um mosaico de um menino de olhos cinzentos, colocando uma flecha em seu arco. Shardik, Rhianna corou. Torre da Honra, quarto 10. Os peixes de Gisele desenharam o moreno Nicholas, Flávia desejava Oliver, os peixes de Sahara pintaram Bastian, companheiro de quarto de Oliver. No início, Agatha achou aquilo tolo, mas agora estava ficando assustador. Era por isso que as almas do bem ansiavam? Meninos que nem conheciam. Baseadas em quê? Amor à primeira vista, uma coroa. É a coisa mais linda do mundo. Agatha teve ânsias de vômito. Quem neste mundo poderia amar garotos? Matadores embonecados e inúteis, que achavam que o mundo lhes pertencia. Ela pensou em Tedros, e suas bochechas arderam. Ódio à primeira vista. Nisso, sim, dava para acreditar. Com os peixes exaustos por terem desenhado tantos queixos bem talhados, Beatrix forneceu-lhes o grande clímax, projetando nos peixes do desejo uma visão espetacular do arco-íris de um casamento de contos de fadas com Tedros, com castelo, coroas e fogos de artifício. Os olhos de todas as meninas ficaram molhados de lágrimas, ou porque a cena era linda, ou porque elas sabiam que jamais poderiam competir. Agora você deve caçá-lo, Beatrix, disse uma. Você precisa fazer desse Tedros a sua missão. Sua obsessão. Porque quando uma verdadeira princesa quer verdadeiramente algo, ela girou os dedos no lago. Seus amigos unem-se por você, os peixes adquiriam um tom radiante de rosa. Lutam por você, os peixes se aglomeraram. E tornam seus desejos realidade, uma enfiou o braço na água e tirou-o. Os peixes haviam se transformado no maior desejo de sua alma. O que é? Perguntou Rhianna, confusa. Uma mala, sussurrou a princesa Uma, e abraçou-a junto ao peito. Ela olhou para as 20 meninas confusas. Ah! Devo dar-lhe suas avaliações? Mas ela ainda não foi, disse Beatrix, apontando para Agatha. Agatha teria lhe dado uma surra, mas não havia ameaça na voz de Beatrix.
Aquela menina não estava perturbada porque um lago cheio de peixes acabará de transformar-se em uma mala. Em vez disso, preocupava-se porque Agatha não tivera sua vez. No fim das contas, ela talvez não fosse tão má assim. Assim Rhianna pode ficar com o quarto dela quando ela for reprovada, Beatrix sorriu. Agatha reconsiderou. Oh, céus! Resta uma, disse uma, olhando para Agatha. Ela olhou para o lago sem peixes do desejo, depois para sua preciosa mala rosa. Sempre acontece, ela lamentou. Suspirando, ela jogou a mala de volta no lago, e observou-a afundar e voltar à superfície na forma de 1000 peixes brancos. Agatha debruçou-se sobre a água e viu os peixes encararem-na, com os olhos enfraquecidos. Por um instante, eles haviam encontrado o paraíso dentro da mala. Então lá estavam novamente, gênios roubados da segurança de sua lâmpada. Não lhes importava se a vida dela estava em jogo. Só queriam ser deixados em paz. Agatha teve pena deles. O meu é fácil, ela pensou. Eu só não quero fracassar. Só isso. Não fracassar. Ela enfiou o dedo na água. Os peixes começaram a tremer como tulipas ao vento. Agatha ouvia os desejos relutantes em sua cabeça. Não fracassar, em casa na cama, não fracassar. Sophie segura. Não fracassar. Tedros morto. Os peixes ficaram azuis, depois amarelos, depois vermelhos. Os desejos foram varridos para dentro de um ciclone. Novos rostos, o mesmo rosto, cabelos louros, detesto cabelos louros. Mais amigos, nenhum amigo. Não está apenas nebulosa, murmurou a princesa Uma. Está completamente confusa. Os peixes, vermelhos cor de sangue, começaram a tremer, como se fossem explodir. Alarmada, Agatha tentou tirar o dedo, mas a água segurou-a como se fosse um punho fechado. Mas que... Os peixes ficaram pretos como a noite, e voaram até Agatha como ímãs para o metal, aglomerando-se em sua mão e formando uma massa tremulante. As meninas fugiram da margem, horrorizadas, e uma ficou estática, em choque. Agatha tentou freneticamente arrancar a mão dali, mas sua cabeça explodia de dor. Casa, escola, mãe, pai, bem, mal, meninos, meninas, sempre, nunca. Segurando a mão de Agatha, os peixes sacudiam cada vez mais forte e mais depressa, até que não era mais possível distinguir uns dos outros. Seus olhos saltavam como botões, suas barbatanas batiam até se despedaçarem, suas barrigas inchavam-se em veias e vasos, até que eles soltaram milhões de gritos torturados. Agatha sentiu sua cabeça dividir-se em duas. Fracasso, vitória, verdade, mentiras, perdido, encontrado, forte, fraco, amigo, inimigo. Os peixes incharam formando uma massa negra como um balão, que subia por sua mão. Agatha sacudia-se para soltar o dedo, até que ouviu seu osso quebrar-se, e gritou de agonia, enquanto os peixes sugavam seu braço inteiro para dentro do casulo negro. Socorro! Alguém me ajude! O casulo elevou-se até seu rosto, sufocando seus gritos. Com um berro agudo e ruidoso, a bolha mortal engoliu a Agatha debatia-se para respirar, chutava tentando sair, mas a dor em sua cabeça forçava-a em uma posição fetal. Ódio, amor, punição, recompensa, caça, caçador, viver, morrer, matar, beijar, tomar. Gritando em vingança, o casulo negro sugava-a mais, como um túmulo gelatinoso. Sufocando seus últimos suspiros, sugando cada última gota de vida, até que não havia nada mais para doar. Os gritos pararam. O casulo afastou-se. Agatha caiu para trás, em choque. Em seus braços havia uma menina. De no máximo 12 ou 13 anos, com a pele morena e os cabelos escuros cacheados. Ela remexeu-se, abriu os olhos, e sorriu para Agatha, como se ela fosse uma velha amiga. 100 anos e você foi a primeira a desejar me libertar. Ela acariciou o rosto de Agatha. Obrigada. Ela fechou os olhos, e seu corpo ficou mole nos braços de Agatha. De pedacinho em pedacinho, a menina começou a reluzir em um dourado quente,
e numa explosão de luz branca ela dissipou-se em raios solares, e desapareceu. Agatha ficou olhando para o lago, completamente sem peixes, e ouvindo a batida fraca de seu coração. Era como se as suas entranhas tivessem sido surradas e torcidas. Ela ergueu o dedo, que estava curado, como novo. Tudo isso foi. Ela respirou fundo e virou-se. No fumal. A turma inteira havia desaparecido por trás das árvores, incluindo a princesa Uma, cuja expressão respondia à sua pergunta. Gorjeios ruidosos vinham do alto. Agatha olhou para cima, para uma pombinha amistosa a quem sua professora cumprimentara mais cedo. No entanto, os chamados da pomba não eram mais amistosos, e sim selvagens e frenéticos. Lá da floresta sem fim vinha um rugido de raposa, gutural e perturbado. Então, ouviram-se mais uivos e gemidos de toda parte, mas não como as boas-vindas de antes. Agora os animais estavam em frenesi. Eles gritavam cada vez mais alto, cada vez mais febris. O que está acontecendo? Gritou Agatha, com as mãos sobre os ouvidos. Assim que viu o rosto da princesa Uma, ela soube. Eles querem o mesmo. Antes que Agatha pudesse mexer-se, o estampido começou a vir de todas as direções. Esquilos, ratos, cães, toupeiras, veados, pássaros, felinos, coelhos, a lontra atrapalhada, cada animal do território escolar, cada animal que conseguia espremer-se pelos portões, disparava em direção à sua salvadora. Faça-nos humanos. Eles exigiam. Agatha ficou branca. Desde quando ela podia entender animais? Salve-nos, princesa. Eles gritavam. Desde quando ela podia entender animais delirantes? O que eu faço? Agatha gritou. Uma olhou rapidamente para aqueles animais, seus fantoches fiéis, seus amigos do peito. Corra. Pela primeira vez alguém naquela escola deu a Agatha um conselho que lhe foi útil. Ela disparou para as torres, enquanto as aves bicavam suas mãos, os ratos agarravam-se às suas botinas, e os sapos pulavam em seu vestido. Abanando a turba, ela subiu a colina. Então, protegendo a cabeça, fugiu de porcos, falcões, lebres. Mas assim que avistou as portas com os cisnes brancos, um alce saiu correndo das árvores e saltou, ela abaixou-se e o alce caiu, espetando-se nos cisnes. Agatha disparou pelo salão das escadarias de vidro, passando por Pollux, com suas patas de bode, que deu uma olhada para o ataque violento que vinha atrás dela. Mas que diabo! Uma ajudinha, ela berrou. Não se mexa, Pollux gritou. Agatha, porém, já estava subindo a escada da honra. Quando ela olhou para trás, viu Pollux enxotando os bichos, à esquerda e à direita, antes que 1000 borboletas irrompessem pela claraboia, derrubando sua cabeça das pernas de bode, e deixando a horda para persegui-la escada acima. Nas torres, não, gritou a cabeça de Pollux, enquanto rolava porta afora. Contudo, Agatha passou como um raio pelos corredores e entrou nas salas de aula do refúgio de João e Maria. Enquanto meninos e professores lidavam com porco-espinhos, inapropriadamente, e meninas aos berros subiam nas carteiras de salto alto, muito inapropriadamente, ela tentava escapar do rebuliço, mas os animais simplesmente abocanhavam os doces e continuavam a perseguição. Ainda assim, ela conseguiu ganhar distância suficiente para subir correndo a escada, deslizar pela porta de vidro jateado, e fechá-la com um chute antes que a primeira doninha passasse. Agatha curvou-se sob a sombra das sebes imponentes do rei Arthur. A brisa glacial do telhado penetrou em seus braços nus. Ela não duraria muito tempo ali em cima. Enquanto fixava os olhos na porta, esperando que um professor ou uma ninfa viesse salvá-la, ela viu algo refletido nela. Agatha virou-se e viu uma silhueta corpulenta em meio à névoa solar. Respirou aliviada. Ao menos por uma vez, estava grata por um menino, e correu em direção ao seu príncipe sem rosto. Ela deu um salto para trás. A gárgula chifruda irrompeu na neblina e arrebentou as portas com uma bola de fogo.
Agatha afundou-se para evitar uma segunda bomba incendiária que ateou fogo ao nicho que abrigava a cena de casamento de Arthur com Guinevere. Ela tentou rastejar para o nicho seguinte, mas a gárgula simplesmente queimou-os um a um, até que a história do rei transformou-se em uma tempestade de cinzas. Presa em meio às chamas, Agatha olhou para cima, para o demônio que ardia em chamas, enquanto ele aprendia de bruços no chão, com seu pé gélido de pedra. Desta vez não havia como fugir dele. Ela sentiu-se fraquejar e fechou os olhos. Nada aconteceu. Ela abriu os olhos e encontrou a gárgula ajoelhada à sua frente, tão perto que pôde ver os reflexos em seus olhos vermelhos. Reflexos de um garotinho assustado. Você quer a minha ajuda, sussurrou. A gárgula piscou de volta, com lágrimas de esperança. Mas, eu não sei como fiz, gaguejou. Foi um acidente. A gárgula olhou em seus olhos, e viu que ela estava dizendo a verdade. Ela desabou no chão, espalhando cinzas à sua volta. Olhando para o monstro, apenas outra criança perdida, Agatha pensou em todas as criaturas deste mundo. Elas não seguiam ordens porque eram leais. Não ajudavam princesas porque eram amáveis. Faziam isso porque, algum dia talvez, a lealdade e o amor fossem retribuídos com uma segunda chance de voltarem a ser humanos. Somente através de um conto de fadas elas poderiam encontrar o caminho de volta aos seus eus imperfeitos. Às suas vidas sem histórias. Agora ela também era um desses animais, procurando uma saída. Agatha abaixou-se e pegou a mão da gárgula. Eu gostaria de poder ajudá-la, disse. Gostaria de poder ajudar todos nós a ir para casa. A gárgula deitou a cabeça em seu colo. Enquanto o incêndio dos animais empalhados rodeava-as, um monstro e uma garota choravam, nos braços um do outro. Então Agatha sentiu seu toque pétreo suavizar-se. A gárgula deu um pulo para trás, em choque. Sua casca e sua pedra racharam-se, suas garras suavizaram-se, transformando-se em mãos, seus olhos iluminaram-se com inocência. Perplexa, Agatha correu para ele, esquivando-se das chamas, no momento em que o rosto do monstro começou a derreter, transformando-se no rosto de um menininho. Com um suspiro de alegria, ela estendeu os braços para ele. E uma espada espetou seu coração. A gárgula imediatamente voltou a ser de pedra, e soltou um grito pela traição. Agatha virou-se, horrorizada. Tedros saltou por uma parede de fogo para cima do crânio chifrudo, empunhando a Excalibur. Espere, ela gritou. O príncipe, no entanto, estava olhando para as lembranças de seu pai, em chamas. Monstro imundo e perverso, ele disse, engasgado. Não. Tedros lançou a espada no pescoço da gárgula, e decepou sua cabeça. Ele era um menino. Um menininho, Agatha gritou. Ele era do bem. Tedros pulou bem perto do rosto dela. Agora eu sei que você é uma bruxa. Ela deu-lhe um soco no olho. Antes que pudesse socar o outro, fadas, lobos e professores das duas escolas irromperam na torre, bem a tempo de ver uma onda furiosa bater no telhado em chamas, apartando os inimigos.